Olá, meninos, tudo bem? Nós estamos aqui para dar prosseguimento aos nossos conteúdos, em que hoje nós vamos estudar as relações trigonométricas no ciclo trigonométrico. Nós vamos falar um pouquinho sobre seno, sobre cosseno, sobre tangente nessa nova perspectiva. Ou seja, nós vamos pegar a ideia de arco trigonométrico que nós estudamos na semana passada e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, ok? Então vamos lá, conto com vocês. Então, a respeito de seno, cosseno e tangente no arco trigonométrico, a ideia vai ser a seguinte. Vamos nós. Nós vimos que as definições de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, elas ficam restritas a ângulos agudos. Afinal de contas, um triângulo retângulo, um dos ângulos é reto, ou seja, de 90 graus, e os outros dois são sempre menores que 90 graus, consequentemente agudo. Então, a primeira tabela de razão trigonométrica ao qual nós conhecemos, ela vai para valores entre 0 e 90 graus. E esses valores, é um grupo restrito de valores. É bem verdade que nós não sabemos, não conhecemos, não temos todos memorizados e nem precisamos disso. Mas nós vamos tentar agora, diante desse novo conceito, de fazer uma ampliação com relação a esse estudo. Pois a partir do ciclo trigonométrico e do conhecimento de arco trigonométrico, a gente tem como proposta ampliar esses conceitos. Para isso, vamos visualizar essa situação aqui. A gente vai pegar aqui um ciclo trigonométrico, que nada mais é do que uma circunferência de raio unitário centrada no sistema de coordenadas cartesianas, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E aí, para começar o nosso estudo, a gente vai pegar um arco de medida alfa aqui, no sentido anti-horário, ou seja, o sentido positivo de marcação dos arcos. Esse ângulo, a princípio, compreendido aqui no primeiro quadrante, entre 0 e 90, e a partir dele a gente vai tentar construir esse primeiro conceito, no caso o conceito de seno. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, essa medida pontilhada aí, nós sabemos que representa o raio dessa circunferência, e como já foi falado, o comprimento desse raio é uma unidade de medida. Esse ângulozinho aqui, por ser um ângulo central, ele tem como medida exatamente a medida do arco. Então, se o arco AP tem uma medida alfa, o ângulo central também mede alfa. E aí nós vamos agora traçar segmentos partindo do ponto P, que sejam perpendiculares aos eixos coordenados. Esse segmento PM, que é perpendicular ao eixo das abscissas, e esse segmento PQ, que é perpendicular ao eixo das ordenadas. Quando a gente faz isso, vocês estão observando a presença de um triângulozinho aí, não estão? Esse triângulo, como bem percebemos, é um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, a gente pode fazer uso das relações trigonométricas. A princípio, eu posso calcular o seno desse ângulozinho aqui. Mas qual é a definição de seno num triângulo retângulo? Nós sabemos que seno no triângulo retângulo nada mais é do que a razão entre o cateto oposto a esse ângulo, que seria PM, e a medida da hipotenusa, que seria OP. Só que, como se trata de ciclo trigonométrico, essa medida OP, ela vale quanto? Muito bem, uma unidade de comprimento. Então, na verdade, nós teríamos PM dividido por 1. Ora, mas qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o seno de alfa nada mais seria do que essa medida PM. Se a gente fosse utilizar agora o conceito de cosseno, o que é que nós encontraríamos para cosseno desse ângulo alfa? Vamos observar. Por definição, cosseno é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo, que nesse caso aqui seria OM, e a medida da hipotenusa, que aqui para a gente continua sendo OP. Então, cosseno desse ângulo, OM sobre OP. Mais uma vez, esse OP é o mesmo, então, consequentemente, ele vale 1. E ao pegar OM e dividir por 1, a gente encontra OM. Analisando isso na figura, o que é que representa PM e OM desse contexto? Vamos observar direitinho. Se a gente observar aqui o segmento PM, que está caracterizando o seno desse ângulo alfa, esse segmento PM é numericamente igual a esse segmento OK, concorda?
Ora, mas esse segmento OK, ele representa um elemento associado a esse ponto P. Que elemento seria esse? Ele não está caracterizando para a gente a ordenada desse ponto P, ó. Da mesma forma que esse segmento OM, que representa o cosseno de alfa, que é esse pedacinho aqui, ó, ele também representa um elemento desse ponto P. Que elemento seria esse, ó? Ele não representa para a gente a abscissa desse ponto P? Então, se OM representa a abscissa do ponto P e OK representa a ordenada do mesmo ponto P, então a gente vai convencionar a partir de agora que o seno desse ângulo alfa, na verdade, é a ordenada da extremidade desse arco, bem como o cosseno desse ângulo alfa, na verdade, é a abscissa da extremidade desse arco. Percebem isso? Então, a partir de agora, toda vida que a gente estiver trabalhando com seno e cosseno de um arco trigonométrico, seja em que quadrante ele esteja posicionado, a ideia vai ser sempre essa. Eu pego aqui a extremidade do arco, projeto no eixo vertical, essa projeçãozinha aqui, nós vamos chamar ela de seno. Pego a extremidade do arco, projeto no eixo horizontal, essa projeçãozinha aqui vai ser chamada de cosseno. Então, por esse motivo, a partir de agora, esse eixo horizontal, que antes era o eixo X das abscissas, será o eixo dos cossenos, bem como esse eixo vertical, que antes era o eixo Y das ordenadas, vai ser o eixo dos senos, ok? Então tá aqui, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Vamos agora trabalhar com a ideia de tangente. O que seria a tangente nesse contexto? Então, a gente tem aqui o eixo dos cossenos, visto anteriormente. A gente tem aqui o eixo dos senos. E aqui eu tenho um arco de medida alfa, cuja extremidade é P. Consequentemente, se esse arco tem uma medida alfa, esse ângulo, que é um ângulo central, também mede alfa. Para a gente definir a tangente, a gente vai precisar de um elemento adicional. A gente vai precisar de um eixo que tangencia a circunferência na origem desses arcos, ou seja, nesse ponto A. Esse eixo aqui, desde já, é o que nós vamos chamar de eixo das tangentes, tá bom? Esse eixozinho aqui seria o eixo das tangentes. E aí, como é que a gente faz para definir a tangente? Nós vamos pegar esse raio OP e nós vamos prolongar ele no sentido de P, de modo que esse prolongamento atinja esse eixo aqui, o eixo das tangentes, num ponto T. Observe. Quando a gente faz isso, vocês percebem a presença de um novo triângulo aí pra gente, ó. Triângulo esse que também é um triângulo retângulo. Por definição, o que é tangente de um ângulo no triângulo retângulo? É a razão entre o cateto oposto, que no caso seria esse segmento AT, e o cateto adjacente, que no caso seria esse segmento OA. Mas esse segmento OA não é o raio dessa circunferência trigonométrica, e por definição o raio de uma circunferência trigonométrica não mede uma unidade de comprimento. Então nós teríamos exatamente essa condição, ó. Tangente de alfa seria a razão entre AT e OA, mas OA é numericamente igual a 1, e efetuando essa divisão eu encontro AT. Mas olhando para a figura, qual é a interpretação geométrica que eu posso dar para AT? Ó? AT, que é esse pedacinho aqui, ele pode ser reportado para cá, para o eixo vertical. Mas no eixo vertical, esses pontos aqui, eles são chamados de ordenadas. Então, essa medida AT, que está caracterizando a tangente de alfa, ela poderia ser imaginada como uma ordenada desse ponto T. Afinal de contas, esse ponto T ele tem uma abscissa e ele tem uma ordenada. Essa ordenadazinha aqui é que está representando para a gente a tangente desse ângulo. Então, a partir de agora, a tangente de um ângulo alfa no ciclo trigonométrico vai ser exatamente a ordenada desse ponto T. Mas como é que se obtém esse ponto T? Basta pegar o raio que passa pela extremidade do arco e prolongar ele de modo que ele venha tocar esse eixo das tangentes. Quando eu encontro esse ponto em que esse prolongamento toca o eixo das tangentes,
esse pedaço, ó, da origem até ele, é que caracteriza para a gente a tangente do ângulo alfa. E isso vai valer em qualquer quadrante, tá bom? Isso vai valer para a gente em qualquer quadrante. Por exemplo, ó, vou pegar aqui, né, essa mesma figura e vou supor que a gente tem aqui um arco de medida alfa, cuja extremidade vá lá no segundo quadrante, cuja extremidade seja, porventura aqui, seja mais que 90 graus. Então, como é que eu vou fazer para encontrar a tangente desse arco? Eu vou prolongar esse raio, só que o prolongamento ele vai ser para cá, ó. Por quê? Porque se eu prolongar para lá, eu não vou conseguir tocar nesse eixo. E o prolongamento tem como intuito tocar no eixo das tangentes. Então, na verdade, eu não prolongo o raio para cá, eu prolongo nesse sentido. Toquei aqui no eixo das tangentes, o que seria a tangente desse ângulo aqui, ó? Seria esse pedaço aqui, ó. Seria essa ordenadazinha aqui, na verdade, ó. Então, desde já, observe que no segundo quadrante, ó, seja qual for o arco, a tangente ela vai estar posicionada abaixo do eixo horizontal. Se ela vai estar posicionada abaixo do eixo horizontal, então, desde já, a minha tangente ela será negativa. Tá claro isso? Então, toda vida que eu quiser trabalhar com tangente, a ideia vai ser sempre essa aqui, ok? Tranquilo? Então vamos ver uma condiçãozinha associada a essas questões. Sinais do seno, cosseno e tangente. Se x é uma determinação qualquer do arco trigonométrico, nós temos as seguintes definições para isso. Nós acabamos de ver que o seno de x é a ordenada de P. Quem é P mesmo, professor? É a extremidade do arco descrito no ciclo trigonométrico. Nós temos que cosseno de x é a abscissa de P, ou seja, é a abscissa da extremidade do arco descrito no ciclo trigonométrico. E nós temos que a tangente de x é a ordenada daquele ponto T. Professor, como é que se obtém esse ponto T mesmo? Você vai lá na figurinha, prolonga o raio, de forma que esse prolongamento venha tocar aquele eixo das tangentes, aquele eixo que tangencia a circunferência na origem. Quando você tocar esse eixo, aí você mede o comprimento dele, da origem até ele. Aquele pedacinho ali é o que nós chamamos de tangente. Então, diante desses conceitos, a gente vai tentar aqui identificar os sinais dessas razões, mesmo sem calcular o valor de cada um, né? Eu posso aqui, por exemplo, tentar descobrir se o seno de 70 graus é positivo ou é negativo, mesmo não sabendo quanto vale ele, né? A mesma coisa com 150 graus, com 210, com 310, seja qual for o valor. E como é que a gente faz isso, professor? Pelo quadrante. Afinal de contas, nós sabemos que essa região entre 0 e 90 graus é o primeiro quadrante, essa região entre 90 e 180 é o segundo, essa região entre 180 e 270 é o terceiro, e essa região entre 270 e 360 é o quarto. Então, aí, de acordo com o valor que for ofertado para a gente vai fazer a localização no quadrante, e localizando no quadrante, a gente vai descobrir se seno, cosseno e tangente são positivos ou negativos. Vamos ver. Então, inicialmente, a gente vai fazer aqui citação a respeito do seno. Como é que nós definimos seno? Não foi a ordenada da extremidade do arco? Então, se eu estiver trabalhando aqui no primeiro quadrante, ó, a ordenada ela vai ficar situada aqui, ó, acima de 0. Ora, mas acima de 0 os valores são positivos. É por isso que o seno de qualquer arco no primeiro quadrante obrigatoriamente é positivo. Ah, professor, estou começando a entender. Já no segundo quadrante, ó, qualquer arco situado no segundo quadrante, ele vai ficar localizado aqui, a sua extremidade, ó. E aí, independente de onde esteja nessa região, olha a ordenada, onde é que fica, ó. Também acima de 0. Então, para qualquer arco do segundo quadrante, o seno também será positivo. Então, se eu perguntar a vocês, o seno de 170 graus é positivo ou negativo? É só lembrar que 170 graus estaria posicionado mais ou menos aqui, ó.
Como está no segundo quadrante, a ordenada está acima de zero, consequentemente o seno é positivo. Ah, professor, beleza, entendi. Vamos lá para o cosseno, né? Quais são as considerações que se faz a respeito do cosseno? O cosseno é esse eixozinho aqui horizontal, ó. Então, se nós estivermos trabalhando no primeiro quadrante, a abscissa, que é a definição de cosseno, ela vai estar aqui, ó, à direita de zero. Então, como a abscissa vai estar à direita de zero, então, no primeiro quadrante, o cosseno será sempre positivo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu tiver com um arco de 315 graus, eu estou mais ou menos aqui, ó. E aí, quando eu projeto a abscissa da extremidade, ó, mais uma vez à direita de zero, mais uma vez eu tenho um cosseno positivo. Tranquilo? Vamos para a tangente. Qual é a definição de tangente? A tangente também é ordenada, ó. Então, se a tangente também é ordenada, acima de zero ela é positiva, abaixo de zero ela é negativa. E aí, como é que ficaria a tangente? Se eu pegar um arco aqui no primeiro quadrante, ó, ao prolongar o raio no intuito de bater o eixo das tangentes, eu vou bater sempre aqui, ó, acima do eixo horizontal. Então, para qualquer arco do primeiro quadrante, a tangente será positiva. Da mesma forma, isso vai acontecer para o terceiro quadrante. Se eu tiver um arco aqui no terceiro quadrante, ó, por exemplo, 225 graus, mais ou menos aqui, ó. Não adianta eu prolongar para cá, ó, porque se eu prolongar para cá, eu não vou conseguir tocar nesse eixo. Então, 225 graus, o prolongamento teria que ser para lá, ó. E aí eu vou tocar o eixo das tangentes, mais uma vez acima do eixo horizontal, mais uma vez ela será positiva. Com relação ao sinal negativo, é o contrário, ó. Quando é que o seno é negativo? Ó? O seno é negativo aqui, nesse espaço, ó, no terceiro e no quarto quadrante. Porque qualquer arco nessa região, ó, a ordenada vai estar abaixo de zero. Então, consequentemente, negativa. Onde é que o cosseno é negativo? Ó? O cosseno é negativo nessa região, ó, no segundo e no terceiro quadrante. Ó. Por que ele é negativo no segundo e no terceiro? Ó? Porque qualquer abscissa aqui, ó, qualquer abscissa vai estar à esquerda de zero, consequentemente negativa. E onde é que a tangente é negativa? A tangente negativa aqui, ó, no segundo quadrante, e também aqui, ó, no quarto quadrante. Porque qualquer prolongamento, ó, do segundo quadrante não pode ser feito para cá. O prolongamento tem que ser feito nesse sentido, ó, porque o objetivo é tocar esse eixo azul. E quando eu faço esses prolongamentos, eu sempre vou tocar o eixo azul abaixo do eixo horizontal. E abaixo do eixo horizontal as ordenadas são negativas. No quarto quadrante é a mesma coisa, ó. Qualquer arco que eu prolongue aqui o raio, ó, eu vou tocar o eixo azul abaixo do eixo horizontal, consequentemente tangente negativa. Aí a gente tem uma dicasinha para dar a vocês com relação aos sinais. Aí eu posso usar esse esquemazinho aqui, setaco 12, 13, 14. O que é que significa isso aqui? Isso aqui são os quadrantes para os quais o seno, a tangente e o cosseno são positivos. Só conferindo, ó, onde é que o seno é positivo, né? No primeiro e segundo quadrante, tá aqui, ó, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Onde é que a tangente é positiva? No primeiro e no terceiro quadrante, ó. E onde é que o cosseno é positivo? No primeiro e no quarto quadrante. Consequentemente, o que não apareceu aqui, essas razões obviamente serão negativas. Como assim, professor? Suponha que eu peço o sinal da tangente de 150 graus. Onde é que estaria 150 graus na circunferência trigonométrica? Não estaria mais ou menos aqui no segundo quadrante? Mas no segundo quadrante, a gente observa que o seno é o quê, ó? Positivo. No segundo quadrante, a tangente, ó, não aparece 2 aqui, ó, então ela seria negativa. E o cosseno do mesmo jeito, ó, não aparece 2 aqui, ó, então ela seria negativa. Então, o seno de 150 graus seria positivo, já a tangente e o cosseno seria negativo. É assim que a gente pode trabalhar para determinar o sinal, mesmo sem calcular essas razões. Ok? Exemplozinho. Eu tenho aqui na figura um arco cuja medida é 30 graus.
E aí eu quero determinar as coordenadas desse ponto M. Como a gente está trabalhando um sistema de referencial cartesiano, as coordenadas de M seria abscissa e ordenada, né? Mas a abscissa, a gente já sabe que representa o cosseno desse ângulo. E a ordenada, nós sabemos que ela representa o seno desse ângulo. Então, o que antes era xy, agora será cosseno e seno. Como o arco sugerido é o arco AM, como a extremidade é o ponto M, então, cosseno de 30, seno de 30. Que, por sua vez, nós sabemos. Afinal de contas, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é meio. Então, as coordenadas desse ponto M seriam esses valorizinhos aqui. Tranquilo? Então tá aí, só para reforçar essa ideia. Então, esse rosiozinho aqui seria o cosseno de 30, cujo valor é esse. E esse azulzinho aqui seria o seno de 30, cujo valor é esse. Então vamos lá. Seno e cosseno dos arcos notáveis. Diante dessas definições, né, lembre-se que todos os pontos eram da forma xy. Agora eles são da forma cosseno e seno. A abscissa no lugar de x, agora eu vou entender como cosseno. Ordenada no lugar do y, eu vou entender como seno. E como essa circunferência tem raio unitário, esse comprimento aqui, ó, é no máximo 1. 1 e 1. Só que como é sistema cartesiano, tem os sentidos de crescimento, né? Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Então é por isso que esse ponto A, ele tem a abscissa, ó, correspondente a esse comprimento, que é 1, e ele tem a ordenada, ó, associada à origem, que é 0. Já esse ponto B, ó, ele tem uma abscissa associada à origem, que é 0, ó, e ele tem uma ordenada associada a esse comprimento, ó, que vale 1. Esse pontinho aqui, ó, ele tem uma abscissa associada a esse comprimento, que é 1, ó, só que no sentido esquerdo, por isso que fica menos 1. E a ordenada dele, ó, é a origem, a ordenada dele é 0. Esse pontinho aqui, ó, ele tem uma abscissa associada à origem, que no caso é 0, e ele tem uma ordenada associada a esse comprimento, ó, que é 1. Só que como está abaixo de 0, menos 1. E aí os arcos associados a cada pontinho desse aqui seriam os seguintes. Aqui não é a origem, então eu tenho 0 radianos. Daqui para cá, não é 1/4 da volta? 1/4 de 2π seria π sobre 2. Aqui eu não tenho a metade da volta. Metade de 2π seria 1π. Aqui eu tenho 3/4 da volta. 3/4 de 2π dá 3π sobre 2. E aqui eu teria a volta completa. Então esse ponto ele estaria associado também a 2π. Ou, se quiser em graus, nós teríamos 0, 90, 180, 270, 360 graus. E como é que nós vamos trabalhar com isso? Nesse sentido. Se o ponto A tem abscissa 1 e ordenada 0, lembre-se que a abscissa agora é cosseno. Lembre-se que a ordenada agora é seno. Como eu estou trabalhando com o ponto A, eu estou trabalhando com um arco de 0 radianos. Ou seja, eu estou trabalhando com um arco de 0 graus. Então a gente pode fazer a seguinte afirmação: que o seno de 0 graus ou seno de 0 radianos é essa ordenadazinha aqui, ó, é 0. Já o cosseno de 0 graus ou cosseno de 0 radianos é essa abscissazinha aqui, ó, é 1. Então, através do ponto que está associado ao arco, você olha para a ordenada, é o seno. Você olha para a abscissa, é o cosseno. Ah, professor, acho que eu estou entendendo. Então, quando eu vou para o ponto B está associado aqui a arco. Olha, daqui para cá é 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Então, quando eu falar no seno desse arco,
estou trabalhando nesse ponto, o seno é a ordenada dele, ó. E quando eu falar no cosseno desse arco, o cosseno é a abscissa dele. Então, por esse motivo, nós teríamos seno de 90 graus valendo 1 e cosseno de 90 graus valendo 0. Ah, professor, entendi. Vamos lá para o 180. 180 seria esse ponto, cujas coordenadas são essas, ó. Então, se a gente pedir o seno de 180 graus, a resposta seria 0. Já o cosseno de 180 graus, a resposta seria menos 1. Quando eu for para 270 graus, ó, é esse ponto B' aqui, ó. Então, por esse motivo, o seno de 270 graus seria menos 1 e o cosseno de 270 graus seria 0. Voltando ao ponto A, nós teríamos 360 graus, que coincide com 0. Então, isso significa dizer que o seno de 360 graus é 0, bem como o cosseno de 360 graus é igual a 1. Lembrando que em todos eles eu fiz a referência em graus e em radianos. E aqui o valor do seno e do cosseno, independente de qual sistema a gente esteja trabalhando. Tudo bem? Logo, diante dessas observações, a gente tem um quadro, né, ampliado. Anteriormente, a gente tinha a obrigação apenas desses valores aqui, ó, dessa trinca, 30, 45 e 60, que era aquela tabelinha que a gente aprendeu desde o 9º ano, com as musiquinhas e tudo mais. A partir de agora, a gente vai continuar com esses valores e vai fazer acréscimo dos notáveis no ciclo trigonométrico, que é o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360. E está aqui o seno e o cosseno de cada um. Seno e o cosseno de cada um, que a gente viu anteriormente. Com relação à tangente, o que é que a gente pode fazer? A gente pode lembrar que tangente é seno sobre cosseno, ou seja, é a divisão entre esses valores. Então, se eu pegar 0 e dividir por 1, vai dar 0. Se eu pegar 1 dividido por 0, isso não existe. Se eu pegar 0 e dividir por menos 1, dá 0. Se eu pegar menos 1 dividido por 0, novamente não existe. Se eu pegar 0 dividido por 1, dá 0. Então, essa seria a condição da tangente, algebricamente falando. Professor, mas eu quero enxergar isso aqui no ciclo trigonométrico. Como é que eu enxergo esses valores aqui no ciclo trigonométrico? Vamos nós tentar enxergar esses valores lá no ciclo trigonométrico. Está aqui o eixo das tangentes, não é isso? Então, a tangente não foi definida prolongando o raio até tocar o eixo das tangentes? Passando pela extremidade do arco? Se o meu arco é 0, eu estou trabalhando nesse ponto aqui. Então, o raio a ser prolongado é esse, ó. Quando eu prolongo esse raio, eu vou tocar exatamente aonde, ó? Na origem. Se eu estou tocando na origem, então a tangente vale 0. Quando eu estou aqui em 90 graus, ó, vou ter que prolongar aqui, ó. Mas esse prolongamento aqui, ele jamais vai tocar esse eixo. Porque esse eixo das tangentes e esse eixo aqui dos senos, eles não são paralelos. Então, mesmo que eu continue, eu nunca vou conseguir tocar nesse eixo. Se eu nunca vou conseguir tocar, então isso é um indicativo de que não existe tangente para essa extremidade, ou seja, não existe tangente para 90. Quando eu vou lá para o 180, ó, vou prolongar o raio. Para cá eu não posso porque não vai tocar o eixo das tangentes. O prolongamento tem que ser para cá, ó. Onde foi que eu toquei o eixo das tangentes? Ó, de novo na origem, ó. Por esse motivo a tangente é 0. Quando eu vou para cá para o B', ó, 270 graus, ó, se eu prolongar o raio, ó, prolongando, ó, de novo, ó, não toca nesse eixo. Se não toca nesse eixo, mais uma vez o indicativo de que não tem tangente. E quando eu fecho os 360 graus, prolongando o raio, ó, novamente eu toco na origem. Então, mais uma vez, eu vou ficar com tangente valendo 0. Então, tá aí a explicação geométrica para aquele quadro de valores que a gente, né, acabou de mencionar, certo? Então, essa é
É a ideia. Diante desse contexto, a gente pode fazer algumas observações, né? No ciclo trigonométrico, o seno e o cosseno de um arco dependem, então, apenas da extremidade dele, porque é pela extremidade que eu verifico quem é abscissa, quem é ordenada. Então, como consequência, a gente pode dizer que números congruentes têm mesmo seno e mesmo cosseno. Então, diante dessa situação, a gente pode dizer o seguinte, que se x é a determinação principal de um arco, suas outras determinações vão ser sempre dessa forma, ou dessa, dependendo se eu estou trabalhando em graus ou em radianos. E isso aqui não indica para a gente só o número de voltas, a extremidade, na verdade, não está atrelada a esse valor. Da mesma forma que isso aqui não é só o número de voltas, a extremidade, na verdade, não está atrelada a esse valor. Então, logo, a gente pode dizer que o seno de 2kπ mais x, você pode desconsiderar as voltas. Basta calcular o seno de x. Da mesma forma que o cosseno de 2kπ mais x, você também pode desconsiderar essa quantidade de voltas e fica só com a determinação principal. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, você quer calcular o cosseno de 400 graus. 400 graus não passou de uma volta, porque uma volta completa não é só 360. Então você imagina 400 graus como sendo 360 mais 40. Então calcular o cosseno de 400 graus é esquecer essa volta completa, que é 360, e ficar só com um arco de 40 graus. Então seria a mesma coisa que calcular o cosseno de 40. E o seno do mesmo jeito. Quanto à tangente, aí tem um diferencial. A tangente não é necessário dar uma volta completa não, para que se chegue na mesma razão. Basta meia volta. Porque a tangente, como a projeção é em cima daquele eixo azul, quando eu dou meia volta na circunferência, eu projeto no mesmo ponto. É só lembrar dos sinais da tangente lá, ok? Então, quando eu estiver trabalhando, por exemplo, com tangente de 200 graus, para calcular a tangente de 200 graus, é só lembrar que 200 graus é meia volta, que é 180, mais 20. Então, a tangente de 20 e a tangente de 200 elas vão coincidir, elas vão estar no mesmo ponto. Obviamente, elas vão ter valores numericamente iguais, ok? Então, essa seria a ideia a trabalhar com seno, cosseno e tangente nesses eixos. Mas vamos aqui tentar de uma forma mais prática, né? Vamos verificar uma outra ideia aqui. Vamos aqui, como é que a gente poderia fazer uso dessa situação para calcular esses valores? Nós vamos trabalhar o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Por exemplo, a gente tem aqui os eixos conhecidos como eixo dos cossenos e eixo dos senos, e a gente vai pegar aqui nessa circunferência, né, um arco AM de medida x. Se a gente observar direitinho, esse arco AM ele apresenta alguma simetria dentro desse ciclo trigonométrico. Simetria como assim, professor? Não sei se você consegue ver que esse arco AM, ó, devido a essa figura aqui ser um retângulo, ele é numericamente igual a esse arco NA', ó. Eles são numericamente, né, iguais. Se daqui para cá, por exemplo, eu tiver 30 graus, daqui para cá eu também terei 30 graus. Então, isso significa dizer que a gente pode associar algumas expressões a cada extremidadezinha dessa. Vamos observar direitinho. Ó, se daqui para cá é uma medida x, e esse percurso aqui do A até o A' vale π radianos, saindo do A e parando no ponto N, eu estou deixando de percorrer uma medida x para completar o π radiano, ou seja, para completar 180 graus. Então, se ao parar no ponto N faltou x para me completar π radianos, esse ponto N estaria associado à seguinte medida: π menos x.
Vou colocar um exemplo numérico para ver se a gente consegue entender. Vamos supor que aqui fosse 30 graus. Consequentemente, esse pedacinho aqui também seria 30. Saindo do ponto A até o ponto A', eu iria descrever um arco de 180 graus. Mas saindo do ponto A até o ponto N, faltou 30 graus para fechar os 180. Se faltou 30 graus para fechar os 180, então, na verdade, saindo de A até N, eu descrevi um arco de 150. Entendido? Ou seja, 180 menos 30. Ah, professor, agora eu entendi. Da mesma forma aqui, ó, se esse arco aqui, ó, tem uma medida x, esse aqui também mede x, afinal de contas eles são opostos pelo vértice. Então isso significa dizer que se eu sair do ponto A até o ponto P, o arco descrito foi o seguinte, foi 180 graus mais esse pedacinho aqui que é x. Ou seja, foi π radiano mais x. Esse pontinho aqui, o ponto Q, o esquema seria o seguinte, se eu saísse de A e fizesse essa trajetória retornando a A, eu iria descrever um arco de 360 graus, ou seja, 2π radianos. Mas se eu sair de A e parar no ponto Q, faltou esse pedacinho aqui para me fechar os 360 graus. Pedacinho esse que é numericamente igual a esse, ó. Ou seja, esse pedacinho de Q para A também mede x. É por isso que essa medida de A até Q seria 360 menos x, ou 2π menos x radiano. Então, toda vida que a gente estiver trabalhando no ciclo trigonométrico, eu descrevi um arco x aqui no primeiro quadrante, existem 3 outros arcos chamados simétricos a ele. Um aqui no segundo, um aqui no terceiro e outro aqui no quarto. E para encontrar esses arcos, qual é o procedimento que nós utilizamos? A gente traça aqui uma paralela ao eixo dos cossenos, a gente traça aqui uma paralela ao eixo dos senos e a gente traça aqui um segmento passando pela origem do sistema de coordenadas cartesianas, construindo assim um retângulo. Então, esse ponto aqui é o arco original, x. Esse aqui, de acordo com essa construção, vai ser sempre 180 menos x. Esse aqui vai ser sempre 180 mais x. E esse aqui será sempre 360 menos x. Diante dessas considerações, nós estamos prontos agora para calcular seno, cosseno e tangente com o intuito de fazer isso aqui, reduzir ao primeiro quadrante. Vamos observar. Ó, se eu tenho um arco x aqui, a ordenada desse arco não é o seno? Não seria esse pedacinho daqui para cá que a gente está chamando de S? Ora, mas essa ordenada aqui, ela não é ordenada só desse ponto x, não. Desse ponto M, não, desculpa. Cuja medida é um arco x. Essa ordenada aqui, ela também é ordenada desse ponto N, ó, que está associado ao arco π menos x, ou seja, 180 menos x. Então, o que é que isso significa dizer? Que como essa ordenada é a mesma para esses dois pontos, então eles têm senos iguais. O seno de x é exatamente igual ao seno de π menos x. Os dois têm a mesma medida S. Certo? Quando eu vou para cá, ó, para π mais x, o que seria o seno desse arco π mais x? Ó? Não é essa ordenadazinha aqui, ó, mas essa ordenada tem o mesmo comprimento que essa. Ó. Afinal de contas, isso aqui é um retângulo em que esse ponto é o centro do retângulo. Então, essa medida do centro até o lado superior, em comprimento, é igual a essa medida do centro até o lado inferior. Mas como nós estamos trabalhando no plano cartesiano, o que é que difere as duas ordenadas? É só o sinal. Enquanto essa é positiva, essa aqui é negativa. Então isso significa dizer que o seno desse arcozinho aqui, cuja ordenada é menos S, quando comparada com o seno desse aqui, cuja ordenada é S, eles são iguais em tamanhos. Porém, eles se diferenciam um do outro quanto aos sinais. Então, nós podemos dizer que o seno de π mais x é o oposto do seno de x. E aí, nós poderíamos escrever isso assim, ó.
o seno de π mais x é igual ao oposto, ou seja, menos o seno de x. Quando eu vou para esse arco aqui, 2π menos x, aí a ideia é a mesma. Ó. Afinal de contas, quem é a ordenada desse ponto? Ó? É o mesmo menos s. Ó. Então, o seno de 2π menos x também é o oposto do seno de x. Vamos para o cosseno. Qual seria a ideia do cosseno? Semelhante. Ó. O cosseno de um arco cuja extremidade é esse ponto M e a medida é x, é essa abscissazinha aqui, ó. Essa abscissa que nós vamos chamar de C. Já quando eu vou para esse arco aqui, π menos x, ó, a abscissa seria essa, ó, menos C. São iguais no tamanho, mas têm sentidos contrários. Então a gente pode dizer que o cosseno desse arco é o oposto do cosseno desse. Então a ideia ficaria assim: se cosseno de x é igual a C, o cosseno de π menos x, como ele é menos C, e C é cosseno de x, então fica menos cosseno de x. Para o π mais x, ó, a abscissa também é menos C. Ó. Então o cosseno de π mais x também é menos o cosseno de x. E quando eu vou para o 2π menos x, o cosseno de 2π menos x, a abscissa é C também, ó, que coincide com a de x. Ó. Então, o cosseno de 2π menos x é exatamente igual ao cosseno de x. Indo para as tangentes, né, a ideia é semelhante. Como é que eu encontro a tangente desse arco de medida x? Eu não tenho que prolongar esse raio para tocar aqui no eixo das tangentes? Então, quando eu faço isso, a tangente desse arcozinho aí é um certo t, ó. Mas quando eu vou bem para cá, para o arco de medida π menos x, quem é a tangente dele, ó? É esse pedacinho aqui, que seria menos t. Então, em comprimento, eles são iguais, mas têm sentidos contrários. Então, a gente pode dizer que a tangente de x sendo t, a tangente de π menos x é menos a tangente de x. Porque a tangente de π menos x é menos t. E t é a tangente de x. E são opostos, ó, um para cima, o outro para baixo. Quando eu vou para π mais x, ó, quem é a tangente de π mais x? Ó? Essa mesma ordenadazinha aqui, ó, ela coincide com a de x. Então, a tangente de π mais x é igual à tangente de x. E quando eu venho para 2π menos x, ó, a tangente, mais uma vez, é essa ordenadazinha aqui, ó, é menos t. Então, para a tangente de 2π menos x, mais uma vez eu tenho o oposto da tangente de x. Ou seja, eu tenho menos tangente de x. Diante disso, como é que eu calcularia, por exemplo, o seno de 120 graus? Vamos lá. 120 graus seria um arco do segundo quadrante, não é isso? Então tá aí o posicionamento dele lá no segundo quadrante. Mas aí eu quero buscar o simétrico dele no primeiro. Nós já sabemos que essa medidazinha aqui, ó, é igual a essa. Então, teoricamente, dá para perceber que esse pedacinho aqui é 60 graus. Afinal de contas, isso aqui não é 180? 120 para 180 seria 60. Obviamente, se esse pedaço é 60, esse aqui também seria 60 e a gente descobriria facilmente. Mas se você não perceber assim, você pode fazer um procedimento algébrico. Né? Sabe que existe um simétrico dele aqui no primeiro quadrante. A princípio ele é desconhecido, eu posso chamar de x. E aí, como é que a gente faria? Todo arco no segundo quadrante, ele não tem aquela forma π menos x, nós vimos anteriormente? Ou seja, 180 menos x. Então, eu posso dizer que 180 menos x é numericamente igual a 120 graus. Resolvendo essa equaçãozinha, eu chego à condição de que esse x é igual a 60, como nós já sabíamos. E aí, definido quem é esse arco do primeiro quadrante, a gente observa que tanto para o 60 quanto para o 120, a ordenada é a mesma. Consequentemente, eles têm o mesmo seno. Então, calcular o seno de 120 é calcular o seno de 60, que por sua vez vale raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Deu para entender direitinho? Ah, professor, é fácil demais. Vamos para um próximo exemplo.
Vamos calcular agora o cosseno de 210 graus. Mesmo jeito. Nós vamos lá no ciclo trigonométrico. Inicialmente, onde é que estaria o 210 graus? Terceiro quadrante, professor. Afinal de contas, ele é mais do que 180 e menos do que 270. Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos buscar um simétrico, professor, lá no primeiro quadrante. Para buscar esse simétrico no primeiro quadrante, a gente vai traçar um segmento que passa aqui pela origem. Ó. E aí, a gente vai buscar o nosso arco, que a princípio é desconhecido. Nós vamos representar ele por x. Ora, como 210 graus está no terceiro quadrante, então ele vai assumir a seguinte forma. Ele seria 180 mais esse pedacinho aqui, que é o mesmo que esse eu chamei de x. Então, 210 graus seria da forma 180 mais x. Isso vale não só para o 210, mas qualquer arco do terceiro quadrante. E aí, como 180 mais x é numericamente igual a 210, a gente resolveria essa equaçãozinha aqui e encontraria x igual a 30 graus. Mas o meu objetivo é calcular o cosseno de 210. Então, lá na figura, eu observo que 210 tem como cosseno essa abscissa, enquanto 30 tem como cosseno essa outra. Ó. Numericamente elas são iguais, porque são do mesmo tamanho, mas enquanto a de 30 é positivo, a de 210 é negativo. Então, por esse motivo, eu posso dizer que o cosseno de 210 é o oposto do cosseno de 30, e o cosseno de 30 lá naquela tabela é raiz de 3 sobre 2, só que aqui é negativo. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, é moleza, é facinho. Graças a Deus que vocês estão compreendendo. E se o meu arco estiver em radiano? Calcular seno de 11π sobre 6. Do mesmo jeito. Uma dica para quem tem dificuldade seria transformar isso aqui em graus. Ficaria 11 vezes 180 dividido por 6. Aí teria o valor em graus, aí faria o mesmo procedimento anterior. Ou aquele aluno que não quer fazer a transformação pode trabalhar dessa forma sem problema nenhum. Agora, para isso, ele teria que tentar visualizar, né, onde é que estaria isso aqui no ciclo trigonométrico. Aí, quer queira, quer não, ele vai ter que ter em mente que π radiano é 180 graus. Dividido por 6 daria 30. E 30 vezes 11 daria 330. Então, isso é um arco do quarto quadrante. Então, ele estaria aqui, ó. Como eu vou buscar um simétrico para ele no primeiro quadrante, então a ideia seria essa. Seria buscar um arco de medida x aqui no primeiro quadrante. Mas se ele está no segundo quadrante, qual é a forma que ele tem que ter? Ó? Não é 360 menos esse pedacinho x? Só que como eu estou trabalhando em radiano, seria 2π menos x. Então ele teria esse formato. E aí, como 2π menos x é numericamente igual a 11π sobre 6, resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu chegaria à condição de que x é igual a π sobre 6. E aí vamos nós. Ó. Em relação a π sobre 6, né, como é que seria o seno? Seria essa ordenadazinha aqui, ó. E em relação a 11π sobre 6, o seno já seria essa outra aqui, ó. São iguais no tamanho, mas enquanto a de π sobre 6 é positiva, a de 11π sobre 6, que é o que eu quero, é negativa. Então, por esse motivo, o seno de 11π sobre 6 é o oposto do seno de π sobre 6. E eu sei que π sobre 6 é 180 dividido por 6, ou seja, 30 graus. E o seno de 30 vale meio. Só que nesse contexto, negativo. Portanto, menos meio. Ah, professor, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu consegui entender. Questão de prática. Quando você começar a trabalhar, você vai ver que não tem maiores problemas não. Mas se sentir dificuldade, logo no início transforma em grau e trabalha da forma que a gente vinha trabalhando anteriormente, que talvez fique mais compreensível, talvez fique mais fácil. Vamos para um outro exemplo. Tangente de 3π sobre 4. Mesma coisa, ó. π é 180, dividido por 4, 45, vezes 3, 135. Então, esse arco seria um arco do segundo quadrante. Como eu quero calcular a tangente, vai ter um eixo adicional aqui, ó, que é o eixo das tangentes. É nele que eu vou buscar o meu valor. E aí eu vou fazer aquela mesma coisa. Eu vou projetar aqui
para me buscar o simétrico no primeiro. Então, para isso, a gente faz esse esquemazinho aqui. Tá aqui o meu arco de medida x. Como 3π sobre 4 é do segundo quadrante, então nós já sabemos que ele tem a forma 180 menos x ou π menos x. E aí, como π menos x é numericamente igual a 3π sobre 4, a gente vai resolver essa equaçãozinha. E ao resolver essa equaçãozinha, a gente encontra x igual a π sobre 4. Aí, a tangente de π sobre 4 seria essa ordenadazinha aqui, ó, que é positiva. Enquanto a tangente de 3π sobre 4 seria essa outra ordenadazinha aqui, ó, que é do mesmo tamanho da de π sobre 4, só que negativa. Então a gente pode dizer que a tangente de 3π sobre 4 é o oposto da tangente de π sobre 4, e como π sobre 4 é 45 graus, tangente de 45 é 1. Só que nesse contexto, menos 1, negativo. Porque na verdade a tangente que se quer é essa. Tranquilo? Mais um exemplozinho para a gente, né, concluir aí as informações. Então, tangente de 240 graus. Mais uma vez, nós vamos lá para o terceiro quadrante. Vamos buscar o simétrico lá no primeiro. Simétrico de medida x. Como está no terceiro quadrante, o 240 pode ser entendido como 180 mais x. E aí, se 180 mais x é numericamente igual a 240, esse x, na verdade, vale 60. E aí eu observo que a tangente de 60 é essa ordenada, enquanto a tangente de 240 é a mesma ordenada. Então, numericamente, eles são iguais. Tangente de 240 é igual a tangente de 60, que por sua vez vale raiz de 3. Bem, meninos, então basicamente era isso, né, que a gente queria mostrar para vocês, certo? Só que agora a gente espera que vocês possam se dirigir lá à plataforma do Google Sala de Aula e verifique lá os indicativos de exercícios que a gente propôs para vocês. Lembrando que na semana passada eu fiz a proposição de algumas atividades, alguns já me entregaram, né, eu estou até em dívida também para dar devolutiva, mas uma grande maioria não entregou. Então cuida, tenta resolver, posta as atividades, né, me devolve, e aí assim que possível eu faço as devidas observações e devolvo de forma corrigida para vocês. Bom trabalho e usem as ferramentas que nós temos para a gente tirar as dúvidas, ok? Até mais e um abraço. Tchau.